Já indo para a parte de esporte, de Aham. tudo isso que a gente falou, né, eh, como que eu escolho um cão, o esporte que eu quero praticar? Então, primeiramente, a gente tem que ver qual é o esporte que você quer praticar, né. Hoje eu vou falar um pouquinho do agility, mas isso vale basicamente para a maioria dos esportes, né, porque a maioria dos esportes, apesar de terem pequenas diferenças, claro, faro, você vai ter que pegar um cão de criação voltada para faro, né. Proteção, você vai ter que comprar um cão de seleção para proteção. Eu sempre falo, não existe, seleção sem teste de função. Então, quando o criador de border collie fala: "Cães selecionados para pastoreio", e eu pergunto: "Tá, qual cão seu pastoreia?" Aí ele fala: "Não, nenhum, mas eu sei que eles têm a performance, eu seleciono para isso", eu vou falar: "Me desculpa, você não está selecionando", Entendi, né. é. Para você selecionar algo, você tem que testar e aí sim cruzar. A partir do momento que eu paro de testar, o que que eu tenho? Eu tenho uma coisa chamada deriva, né. Então, a partir do momento que eu compro um border collie que os pais não pastoreiam, ele pode pastorear ou não. Ele pode, vir a ter esse temperamento ou ele pode ter até um temperamento deturpado, né, aqueles borders que pastoreiam criança, que bica pneu de carro e a Uhum, pessoa fala: "Ai, é pastoreio". Não, quando um border morde o pneu de um carro, não é pastoreio, é um comportamento deturpado, derivado do pastoreio, né. Então o que uhum, acontece quando a gente cria cães de uma função e não seleciona para essa função, a gente não sabe o que a gente está selecionando, né. Então, eu crio crio o cão Parson Russell, é um cão de caça. E se eu chegar para a pessoa: mas alguma vez você colocou esses cães para testar a função, né, para testar perseguição, para testar não. Há quantas gerações? Sei lá, 15 gerações que eles não sabem o que é um rato. Será que ele vai caçar? Eu te digo: "Não sei". Se derivou aí algum instinto, talvez ele casse. Se não derivou, talvez ele nem casse mais, né. Então, primeiro, toda vez que você vê um criador falando que cria determinada função e não testa essa função, ele não tem como saber, ele está só falando para vender cachorro, né. uhum. Isso é muito importante, porque hoje a gente vê muito criador, por exemplo, de border collie de exposição colocando seleção de cães para performance. Eu falo: "Que performance? Se o cachorro não é testado, você está", né. É que nem eu falar assim, como que eu vou saber se um cavalo de corrida é bom, se esse cavalo nunca correu uma corrida? Agora, se o cavalo corre corrida e vem um filho dele, eu vou falar: "Filho do campeão de corrida", né. Sim, Então, a gente tem que ter, teste, a primeira coisa. Se eu vou comprar um cão para esporte, eu vou procurar pais que fazem o esporte. Essa eu acho que é a primeira coisa. Ou pais tá. que são de linhas que fazem o esporte. Ele não é do agility, mas ele é neto de um cão de agility. Ele não é de pastoreio, mas ele é neto ou filho de um cão de pastoreio. O trabalho, a função tem que estar próximo. Não adianta a gente querer pegar um cachorro de exposição que está 20 gerações sem ir para o pastoreio e falar: "Vou colocar na ovelha". Muito provavelmente ali o que derivou é nada ou quase nada, tá? A gente não tem mais Uhum. a aptidão foi perdida. O que a gente tem é compulsão, né? Eu acho até engraçado que alguns criadores de exposição colocam foto do border collie lá latindo no meio do pasto para o boi e escrevem função. Eu falo função, daqui a pouco vai levar um coice na testa, né? Porque ele não faz nem É, ideia do que ele está fazendo. Primeiro que o border nem pastoreia latindo, né? E então, segundo, que latir para vaca até vira-lata late. Então, latir para às vezes vaca é para só um mim cachorro agressivo e que não foi habituado com boi, só isso. exato, né. Exatamente. Então colocar um vídeo de 2 segundos, 3 segundos do border com o rabo em pé, latindo para vaca e escrever função, só me diz que você não faz absolutamente nenhuma noção do que é função, ou que você está depreciando função, que é uma seleção super difícil, que leva muitas e muitas gerações para dar certo, né. Então mesmo dentro de ninhada de É, pastoreio, muito cachorro não vira para pastoreio. Imagina aquele que não está nem dentro de linhas de pastoreio. é. É, isso a gente está falando de esportes específicos, né, um Sim, sim. agility, pastoreio e tal. E também lembrando aqui, quando a gente fala esportes, tudo bem, tem os esportes de cães, que eu acho que é legal a gente falar, os mais conhecidos e tal, mas existem as pessoas que têm uma vida ativa. Com certeza. Existe uma vida, ela é uma pessoa que gosta de correr, ou que gosta de nadar, ou que gosta de fazer trilha e tudo mais, e isso, claro, é um esporte, e gostaria que o seu cão também Com certeza. pudesse, participar, né. Então assim, a orientação é a mesma, né, Sim, desde com o início, certeza. né, entender o É, grupo, entender as com disposições da certeza, raça, como que é né. isso?
Eu acho que assim, existem funções, né, que é, por exemplo, pastoreio, caça e esportes. Esportes, eles são muito mais abertos para qualquer raça, até porque até com vira-lata você consegue fazer agility muito bem. Mas é óbvio que se você está pensando em pegar um cão específico para agility, o ideal é que seja um cão mais atlético, de uma raça mais atlética, né? Não adianta a gente pensar em pegar um Competição, né, se for samoyeda. pensar em competição, né. Exato. Se for só de forma recreativa, você pode ter um samoyeda e se divertir muito no agility. Você pode ter um samoyeda e se divertir muito no canicross, né, que é a corrida. Se você quer competir, aí a régua sobe um pouquinho, né? Aí o ideal é que seja um cão um pouquinho mais atlético, um Malinois, um Border Collie, um pastor de Shetland, um pastor australiano, né? Então depende muito Uhum. do que a pessoa espera. Se ela quer só se divertir no esporte, qualquer cachorro minimamente saudável pode praticar. Se a pessoa quer competir, aí o ideal é que seja um cachorro um pouquinho mais atlético, né? Então isso é bem importante. Às vezes a gente vê a pessoa competitiva, pegando um border collie de exposição pesado, né, então aí é difícil. Agora, se ela quiser só por brincadeira, só por enriquecimento ambiental, gasto de energia, ela pode pegar um border de Qualidade de exposição vida, né. pesado, qualidade de vida, um samoyeda, tudo bem, né. Então, acho que isso é bem importante. A seleção, a aula anterior não muda nada, né, escolher um bom cão é para a vida, Uhum. independente se você quer para o esporte ou não. Aí, dentro da sua régua de quero ser alguém competitivo ou quero só fazer enriquecimento ambiental, só brincar, que vai mudar um pouquinho, né? Quero só um cão para me divertir. Ótimo, siga tudo que eu falei na aula anterior e pegue a raça que melhor lhe agradar, porque todas vão ser aptas a fazer esporte, desde que não tenha nenhum problema de saúde, né? Agora, Uhum. se você, além disso, além de tudo aquilo que eu falei, você quer um pouquinho mais de competitividade, aí, claro, vamos pegar raças que são mais voltadas para o esporte, que são mais selecionadas para o esporte, né? Hoje eu vou falar mais especificamente do agility, mas o que eu falar aqui é muito válido para praticamente todos os esportes, né? Então, eu vou apresentar um Perfeito. pouquinho o agility, que foi o que você pediu, mas o que eu falo aqui Uhum. é um pouquinho válido para tudo, né? Então, o que que é o agility? O agility começou em 1978, numa apresentação do Crufts, né? Que era, na verdade, uma exposição de cães que as pessoas todos os anos faziam na Inglaterra, era bem famosa. E aí eles faziam pequenas apresentações durante o Crufts. Mas cresceu tanto, né, no gosto popular, que em 2012, lá na KC, nos Estados Unidos, teve mais de 1 milhão de inscrições em provas de agility. Então, olha o número que isso está movimentando, né? Ele Caramba. basicamente é um esporte que é baseado no hipismo, onde o condutor vai mostrando para o cachorro quais obstáculos ele deve percorrer numa ordem certa, e o cão ele vai ter essa única chance de fazer todos os obstáculos nessa ordem. Vai ganhar o cão que fizer, né, todos os obstáculos de forma correta no menor tempo possível. Então, basicamente, é uma prova de habilidade e velocidade, onde a habilidade conta até mais, muitas vezes, né? Porque se o cão não sabe fazer o obstáculo, não importa se ele for rápido. Então, existem E vários condução, obstáculos. né, a habilidade do tutor Exato, também, do né, tutor e em condução, adestrar e porque conduzir. é. Exatamente. E aí existem vários obstáculos do agility, né, então slalom seria esse que o cão faz zigue-zague, gangorra, que é como se fosse uma gangorra de criança, túneis, pneu, saltos, né, nem vou entrar muito nessa parte, porque, para não ficar cansativo para vocês, né, mas basicamente a gente Inúmeros, tem né. que ensinar esses obstáculos de forma individual e quando cada um tá super bom, a gente vai juntando eles de forma a criar um percurso, né. É um esporte que os cães gostam muito, porque é um esporte que gasta muita energia, muita movimentação, né? E a maioria dos cães tem esse ímpeto, né, de querer brincar, querer correr. Então, é um esporte que os cães gostam muito. No agility, a gente tem algumas regras, né? Então, o novato, né, que são os iniciantes, eles só podem começar com 12 meses de idade, quando as articulações já estão mais formadas, e somente vão fazer saltos baixinhos e túneis, né? Já nas categorias mais avançadas, só quando o cão tem 18 meses, né? Daí a importância de respeitar o crescimento dos cães. E aí sim ele vai poder fazer todos os obstáculos e a dificuldade vai crescendo conforme ele vai conseguindo suas pistas. Existem 4 categorias de altura, né? Então, um Yorkshire não vai competir com Golden ou com Border Collie. Cada cachorro só compete com cães que são da sua altura, né? Tá no seu, na sua zona de tamanho. Então, isso é bem legal que torna o esporte mais justo para todos, né? A gente não vai ter um pastor Malinois competindo com Corgi. Cada um vai competir com os seus, né? E, basicamente, como que funciona o agility, né? As pessoas, elas vão o árbitro, ele vai montar uma pista, que vai ter entre 15 e 22 obstáculos, e, sempre vai ser uma pista nova. A gente nunca sabe qual é a pista que o árbitro vai montar, né? E os competidores, eles têm 10 minutos para reconhecer essa pista, para decorar a pista, pensar, planejar, e somente uma chance de passar. Então, realmente é muito difícil, porque não só você tem que decorar a pista, como decorar a movimentação,
decorar a sequência, mas ainda fazer o cachorro passar essa sequência de forma correta, né. Então, é fruto de muito treino, muita dedicação, então ninguém treina agility por 1 mês, 2, né. Normalmente as pessoas que treinam agility treinam pela vida toda, né. É um Uhum. esporte, é uma diversão, e isso é muito bom, porque muitas vezes as pessoas ensinam truques para o cão novinho e depois não trabalham mais o cão, né, não tem aquela motivação de você continuar adestrando aquele cão para a vida toda. E o agility, os esportes em geral, eles trazem isso, né? Eles trazem essa forma contínua de adestramento. Então, a pessoa começa no agility, ela vai com o filhotinho dela lá de 6, 7 meses para começar, e ela vai até esse cachorro aposentar, né? Então, é um cachorro que vai ter a A vida inteira adestramento, né? Em nenhum momento da até vida ele vai. porque não até porque o agility você não vai chegar na pista fazendo, né, porque as pessoas acham que é Exato. assim: "Ah, eu vou colocar meu filhote lá", a gente às vezes vê em parcão, né, que tem os brinquedos e tal, Isso. pessoa forçando, puxando o cachorro pra subir, o Nossa, cachorro cria horrível, trauma, horrível. show de horror. Enforcando os cachorros, gente, não, pelo amor de Deus, o cachorro tem que aprender cada obstáculo individualmente, com calma, né? A gente leva, às vezes, anos e anos para um cachorro ficar pronto, né? Então, para quem nunca viu uma pista de agility, né? Esse aqui é o desenho da pista de agility. O juiz vai mudando isso, então ele muda todos os obstáculos a toda hora, e a gente tem que decorar, né? Então, a gente tem que decorar a sequência e passar de forma correta. Então é bem difícil, principalmente um pessoal que começa, fala: "Meu Deus, eu nunca vou decorar isso". Mas depois vai ficando tão natural ao longo dos treinos que a gente acaba se passando e fica tranquilo, né. Eh, o treino do cachorro, né, a gente é o que a gente acabou de falar, ele é sem uso de aversivos, então a gente sempre foca em muita confiança e vontade de fazer cada obstáculo de forma individual, então não tem guia, não tem puxão, não tem empurrar, a gente vai usando métodos, né, para tentar ensinar os obstáculos para o cão de forma positiva, de forma tranquila, para ele gostar de fazer, por ele querer fazer só por a gente pedir, né, e não sendo forçado. A gente sempre trabalha com muitos prêmios de alto valor, então carne fresca, brinquedos que ele gosta muito, e alta frequência de pagamento, né? Então, quem vê um cachorro fazendo 22 obstáculos, não imagina quanto aquele cachorro foi pago por apenas um salto, um túnel, uma gangorra, né? Então, a gente paga nos treinos, a gente paga muito cada pequeno feito do cão. Para aí sim, na prova, ele fazer 22 obstáculos naquela motivação toda, naquela confiança toda, né? Então, totalmente diferente do que a gente vê no parcão, da pessoa querendo fazer a pista toda e no final não dando nada para o cachorro, né? O cachorro só vai sendo É, isso puxado, 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 ele dá nem uma sabe o que ele bronca está ainda. fazendo, e no final ele nem é pago por isso, ou seja, ele não aprendeu absolutamente nada, né? Então a gente quer criar essa ansiedade pelo cão querer treinar, gostar de treinar, ter prazer por treinar, que é totalmente diferente de criar trauma, né? Eu sempre falo que existe uma base de obediência básica, então lá na escola que eu dou aula, né? Eu também dou aula de agility, a gente vê muito isso das pessoas chegando lá e falando: ah, meu cachorro é muito terrível, ele é muito destruidor, ele é muito terrível, ele tem muita energia, ele é perfeito para agility. E eu sempre falo, não, peraí, agility é um adestramento avançado. Não adianta a gente querer colocar um cachorro no agility que não sabe o nome, que não sabe senta, que não sabe vem, que não tem ligação com o dono, né? Então, Uhum. eu brinco que o cachorro precisa de obediência básica. E não obediência no sentido de senta, de controle, mas obediência no sentido de vir quando ser chamado, né? De ter interesse por trabalhar com o dono, ter interesse em obedecer os truques. Então, Comunicação, né, se comunicar comunicação, bem com exatamente. Então eu sempre falo, muita gente acha que a agility é a porta de entrada, e não, a agility é uma segunda porta depois que o cão já tem um mínimo, né, então não adianta. Hoje em dia eu sei que muitas escolas de agility, até fora do Brasil, quando você vai fazer aula de agility, você é obrigado a fazer 1 mês de adestramento básico, porque não adianta você querer começar no agility sem o adestramento básico. Infelizmente aqui no Brasil é muito difícil, né, as pessoas não querem fazer o adestramento básico, mas elas querem ver o cachorro fazendo os obstáculos, e esse pular de etapas muitas vezes é ruim, né? Então a gente pega muitos alunos ali que não conseguem passar da segunda, terceira aula, ficam super frustrados porque falam que o cachorro é super agitado e tem essa ideia de que se ele é agitado ele vai fazer agility, né? Mas não adianta ser agitado e não ter a conexão, né? Não ter a ligação básica. Então eu sempre falo, é preciso ter, né, um drive de comida ou um drive de brinquedo já criado, já trabalhado, ou seja, o cão ele precisa entender essa relação de trabalho por brinquedo ou trabalho por comida antes de começar o esporte. Isso aí não é nem algo que a gente vai ensinar no esporte, é algo que o cão já tem que trazer de casa, né? Já tem que vir na lição de casa, pré-requisito, é, né. pré-requisito para poder ser um bom cão de agility, né? E o que os benefícios que o agility traz? Nesse ponto, eu acho que a gente pode falar de todos os esportes caninos, tá? Flyball, dog diving, né? Que é aquele que vai correndo e pula na piscina. Que É, que tem mais comum aqui no Brasil, aqui no além do Brasil, agility que está muito popularizando muito,
O que que mais tem, assim, Olha, eu acho que o segundo maior esporte no mais Brasil é o popular? canicross, né, que é aquele que a gente amarra o cão na cintura e corre por trilhas, né, faz trilhas e corrida. Esse é bem forte aqui no Brasil. E depois aqueles esportes mais de obediência, né, que a gente tem o mundial, o IGP, Tá. mais voltados para obediência. Mas aqui no Brasil ainda tem muita vontade de um dia a gente poder ter mais competições, né, como flyball, entre outras coisas. E a gente sabe que esses, todos os esportes, tá? Então, aqui, quando eu falar, tudo que eu falar a partir de agora vale para a maioria dos esportes, porque todos vão ter esses benefícios, né? Então, a gente sabe que o ideal é uma rotina de pelo menos 3 vezes por semana, né? Então, que o cão tenha acesso ou contato com esportes pelo menos 3 vezes por semana, não precisa ser o mesmo esporte. Isso vai sim já melhorar essa questão da disposição e do condicionamento físico, né? Que vão fazer o quê? Hormônios benéficos, ou seja, aumenta, né, hormônios que vão trazer bem-estar, que vão trazer melhor imunidade, a gente já passa a ter benefícios cardiovasculares, então é mais ou menos que nem a gente quando começa a fazer um esporte, né? Não tem muita diferença aí, a gente vai ter mais saúde. A gente vai evitar sobrepeso, né? Que hoje em dia a gente sabe que nos Estados Unidos, pelo menos, 50% dos cães já estão em sobrepeso, né? E isso dá um baita sobrecarga no corpo. Então, a gente reduz problema articular, reduz problemas cardíacos, reduz problemas hormonais, o corpo ele entra numa homeostase, né? Num equilíbrio muito melhor. A gente vai ter essa questão da atividade mental, né? Então, são cães que vão ter menos estresse, consequentemente, menos ansiedade, agressividade, né? Vão roer menos, destruir menos, atacar menos. Claro, a gente não vai curar o cachorro, né? Precisa de um adestrador, de um trabalho, mas ele pode ser uma ferramenta muito útil. Eu sempre falo que muitos cães que têm reatividade melhoram muito com agility. Não porque estão treinando agility, mas porque estão treinando muita ligação com o dono e, consequentemente, vão ficando mais confiantes com isso. E também porque o agility a gente faz muitos treinos com muitos cães, com muitas pessoas, a gente viaja com os cães, a gente vai para provas, muitas vezes em outros estados. Então, imagina, aquele cão Uhum. que até então nunca saía de casa, tá dormindo em hotel, indo para lugares cheios de cães que muitas vezes são comportados, são educados, são socializados, porque são do agility, e está tendo experiências boas, né? Experiências boas com muitos humanos. Então, assim, na cabeça daquele cão, tudo é melhor, né? Ele não está mais indo no parcão onde ele apanha do Golden que tentou montar nele. Ele está indo para um local onde ele ganha petisco, onde ele brinca, onde ele tem interação com o dono, onde ele vai num hotel dormir com o dono, aonde ele vai ter muitas pessoas e muitos cães equilibrados ao redor dele. Então, tudo isso ajuda ao cão a ter uma melhora, né? Então, eu conheço muitos casos de cães reativos que, ao entrarem no agility, melhoraram por conta disso, Sem né? falar que você já aumenta o nível de atividade física e mental muito, então você já tem uma saciedade muito maior Com e quando a certeza. gente treina qualquer qualquer nível de adestramento mais avançado, você trabalha com micro frustrações. Exato. E isso vai aumentando a tolerância do cão com relação às frustrações, que reatividade nada mais é do que um cão que não sabe lidar com uma frustração mínima, seja lá qual Exatamente. for, né. Então, você trabalha reatividade sem trabalhar reatividade necessariamente. Exatamente, a gente trabalha a socialização simplesmente por ele estar Hum. trabalhando, fazendo o que ele mais ama, num local cheio de gente, cheio de cachorro, né, então ele passa a associar só situações boas relacionadas a pessoas e cães. Então isso também ajuda Tá. muito, né, todo o ambiente do agility ele é excelente pra socialização. Então, é isso que a gente tem, né, a gente tem pessoas felizes com seus cães, brincando, se divertindo, experiências que talvez esses cães não tivessem, né. Então, os cães eles ficam muito felizes com isso, porque cria uma relação com o dono muito forte, né. É um cão que talvez ficasse em casa quando eu estou viajando, não, agora eu estou viajando com o meu cão, eu estou viajando para uma competição com o meu cão, né. Então isso, muda muito o relacionamento que a gente passa a ter com eles, né. Inclusive tem esse trabalho aqui, depois quem quiser eu até tenho o nome dele certinho, eu ia colocar, acabei esquecendo, né? Então, eles fizeram uma pesquisa comparando cães treinados em agility, freestyle, que é dança, busca e resgate, com cães que não tinham sido treinados, né? Não tinham treinamento, e fizeram vários desafios com esses cães, e eles viram que os cães que eram treinados, ou seja, que faziam agility, freestyle, eles tinham um desempenho muito superior ao resolver os desafios propostos pelos cientistas, né? Eles eram mais proativos na solução de problemas, então, quando eles colocavam um problema, um desafio para ser solucionado, eles tentavam de todos os jeitos solucionar o problema, diferente dos outros cães que tentavam um pouco e acabavam se frustrando, acabavam desistindo, né? Então, eles eram muito mais tolerantes à frustração e tentavam muito menos dependentes dos donos para resolução. Então, enquanto os outros cachorros simplesmente desistiam, e se o dono não estimulasse, eles nem tentavam,
Os cães que recebiam treinamento, eles continuavam tentando, mesmo que o dono não tivesse mais ajudando. E a comunicação com o dono era muito mais clara quando ele realmente frustrava. Então, quando ele realmente frustrava, não tá dando, ele buscava o dono para a resolução do problema. Em compensação, os outros simplesmente desistiam. Né? Então, isso mostra como toda a relação do cão com o dono já é modificada simplesmente pelo fato dele estar trabalhando um esporte. Olha que interessante, né? Como a gente cria mudança. Então, assim, esse trabalho é bem legal, bem interessante, que mostra bem isso, né? Legal. Como a parte Nossa. mental, ela é trabalhada, né? E aí eu sempre gosto de focar nos cuidados, né? Então, muita gente fala, vamos fazer agility, ótimo. Então, eu sempre falo, procure uma escola capacitada. Hoje em dia tem muita daycare, né? Fazendo agility desse jeito que você falou. Já vi muito daycare fazendo desse jeito. Coloca a coleira e puxa o cachorro por cima dos obstáculos, tá? Isso não é certo, pessoal, tá? O agility a gente ensina com base em reforço, em comida, como se fosse um truque. O cachorro, em nenhum momento do agility, ele é forçado a fazer nenhum obstáculo. A gente usa técnicas que fazem ele aprender a fazer obstáculo e ele fazer o obstáculo sem nunca ser forçado, tá? Nenhum cão de agility de verdade foi puxado para fazer um salto, para fazer uma passarela, para fazer uma gangorra. Todos eles são trabalhados como truques, né? Então, eles são livres, eles são soltos e, por vontade própria, a gente vai apresentando os obstáculos de uma forma contida e eles vão aprendendo. Então, muito cuidado com esses daycares, com escolas de agility que muitas vezes, né, ensinam de forma errada, principalmente com piso e obstáculo. Então, a gente vê muita gente treinando agility, isso eu vejo demais, vídeo no Instagram, né, a pessoa treinando agility em porcelanato, em piso liso, o cachorro escorregando, pelo amor de Deus, não façam isso, não treinem agility em piso liso, né. Os obstáculos, eles têm que ser seguros, eles não podem ser bambos, não podem balançar. O tipo de adestramento basicamente é positivo, então a gente não usa punitivos, punição, aversão no agility, né? O cachorro faz porque ele gosta, porque ele é recompensado por isso, né? E o tempo, então o adestramento do agility é um adestramento de rápido treino, né? Muitas sessões curtas, né? O cachorro tem que estar sempre motivado, sempre com vontade. Eu sempre falo o pessoal que quer fazer agility procurar no site do Brasil Agility, né, que é a Comissão Brasileira de Agility, e lá tem as escolas que são credenciadas. Então, pelo menos você vai para uma escola capacitada, né? Você não vai para qualquer lugar. Eu sempre falo que é um esporte de impacto, então por isso mesmo você tem que treinar no local decente, né? Imagina você ir para uma academia e tem um cara que não é profissional de academia te falando, levanta aí 50 quilos, né? Você vai fazer uma baita lesão. Né, a mesma coisa com o cão. Você tem que ter profissionais capacitados justamente para não ter lesão nos cães, para não machucar os cães, né? E que respeite a capacidade física de cada cachorro, porte, raça, idade. Então, isso é muito importante. Procure locais e treinadores adequados para oferecer o melhor agility que você pode ter e não algo que vai ser perigoso para o seu cão. E é isso. Massa demais. Marcela, muito, muito massa. Quanta informação sobre saúde, genética, esporte. Nossa, foi um bate-papo extremamente rico. Eu não poderia esperar menos. Muito, muito obrigado. E se você quiser deixar aí uma mensagem final Deixa para o eu só pessoal voltar sobre aqui. toda essa. Deixa eu só. É. A gente Pronto, voltei. compartilhando a tela. Então, pessoal, Boa, espero que vocês voltemos. tenham gostado. Como eram 2 temas, eu tive que dar um resumo, até porque senão ia ficar muito maçante para todo mundo, né? Eu sei que mais que 2 horas de live o pessoal tá morrendo. Isso que eu falo rápido ainda, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha aguçado a curiosidade de vocês para pesquisar mais, para procurar mais, para estudar mais, porque é isso que eu quero, né? Cada live que eu faço, cada aula que eu dou, tudo que eu quero é colocar ali a formiguinha na cabeça de vocês, para que vocês pesquisem, busquem e conscientizem mais as pessoas, né, dessa relação que a gente tem com os cães. E quem tiver dúvidas, quem quiser falar comigo, pode entrar no Geneticão, me manda mensagem. Eu demoro, tá? Eu demoro mesmo, mas é porque geralmente eu tô fazendo muita coisa. Mas eu respondo, eu juro que eu respondo. Boa, pessoal, o Instagram da Marcela aqui também tem muita informação constantemente, dá para se informar demais por lá, várias coisas, chama Geneticão, tá? Então, @geneticão. Marcela, muito, muito obrigado, vou parar nossa gravação por aqui. Um beijo Perfeito. para você. Muito obrigada a Valeu! todos.